me conhecem, já me apresentar, eu sou o Geraldo Oliveira, professor do segundo ano do ensino médio de biologia, tá? E hoje vocês do Colégio Gilson. Então, pessoal, hoje a gente está aqui para falar para vocês, lembra que eu comentei com vocês na aula passada a respeito desse cata, que é uma forma com que os botânicos usam para poder catalogar e para evidenciar, identificar e catalogar as demais plantas que a gente tem no nosso bioma. Então, pessoal, vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre o que é esse cata. Esse cata, vou falar para vocês sobre o histórico, a importância e também como é que a gente faz para montar esse cata. E vocês vão poder montar esse cata na casa de vocês depois, tá? Vocês vão ver que é muito simples, dá para fazer legal. Só que, lembrando que os cientistas, eles montam essas catas, de uma maneira científica, certo? Vocês vão fazer em casa depois para vocês verem, mas de uma maneira mais de conhecimento, mais lúdica, certo? No caso aqui, eu vou mostrar para vocês como funciona, tá bom? Então, passando para vocês o que é uma cicada, ela é uma amostra de planta ou alga prensada seca. Qual que é a vantagem disso? Quando você pega uma planta, você vai fazer uma prensa nela e vai secar ela, você vai retirar ali as moléculas de água dela, ela vai ficar seca, mas vai manter as características dela, a folha, o caule. Então vocês vão ver daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que é muito interessante para a gente poder ter um catálogo dessas plantas. E aí eu vou mostrar para vocês algumas desses catas, alguns herbários que tem ao longo do Brasil e do mundo, certo? O que vai acontecer, pessoal? Cada exemplar desse cata, ele vai ter a folha, praticamente, que a gente tem aqui. Você pode fazer só da folha, certo? Você pode fazer com caule, Você pode fazer com flores, Então são várias formas que você pode fazer. O importante é que você faça essa prensagem, seque esse exemplar, e aí você identifique primeiro essa planta, o nome da planta, o nome usual, o nome científico, qual foi a data que você fez essa coleta para pensar. E também é muito importante essa etiqueta tem que conter todas as informações, porque ela vai ficar para a posteridade. Vocês vão ver que a gente tem cicadas, que a pouco eu vou mostrar para vocês, muito antigas, certo? E essas amostras, pessoal, elas são conservadas em herbários, que chamam de herbários, onde tem ali catalogado cada um tipo das plantas. Vamos ver daqui a pouco, tá bom? Aqui um breve história das cicadas, pessoal. As cicadas remontam do século XIX, então ela deu uma sistemática na parte de prensar essas plantas e catalogar. Por que foi feito isso, pessoal? Eles viram que algumas plantas existiam em algumas áreas e em outras não. E eles ficaram com receio de essa planta deixar de existir e não ter nenhum registro dela, não ter nenhum registro. Não vou dizer fotográfico, na época, a gente estava falando de 1900 alguma coisa, mas e também para facilitar os estudos, certo? A expansão da botânica, ou seja, cresce a importância do avanço da botânica, porque a gente faz a taxonomia dessas plantas, são as ciências consolidadas. Algumas coleções históricas. Um dos principais herbários que a gente tem, lembra, esse cara que a gente vai montar aqui, que é a mensagem da flor e tudo mais. Herbário é onde se fica armazenado esse cactus, tá? Imagina que o herbário seria uma biblioteca de plantas. Imagina isso dessa forma, certo? Então, os principais herbários conhecidos foi criado por Cadini por volta de 1544, certo? Sendo considerados os pioneiros dessa técnica de pensagem. A escala mais antiga que se tem conhecimento é de 1532, ou seja, lá quando o Brasil estava começando, tinha pouco tempo que tinha sido descoberto, a gente já tem essa evidência dessa escala, tá bom? Então, pessoal, ela pertence ao herbário de Geraldo Ciclo, datado de 1532. Ok? Por que esses casos são tão importantes? Pessoal, ela nos dá uma identificação precisa, permite que a gente analise cada detalhe da planta, cada detalhe da folha. Se eu tivesse só um registro fotográfico, seria um registro 2D, eu não conseguiria observar a espessura da folha, esse tipo de coisa, entendeu? Então é muito importante para a gente, porque a gente tem essa questão para preservar as estruturas reprodutivas.
ela serve para a gente como base de estudos, tá? Por que ela serve como base de estudos? Porque a gente vai fazer estudar ecologia evolutiva avançada dessas plantas, tá bom? E ela é uma banca de dados vivos. Os herbários eles funcionam como repositórios permanentes da flora regional, certo? Então eu vou mostrar para vocês. A gente tem um herbário bem próximo que eu vou falar para vocês também, tá bom? Qual é o papel desses herbários, pessoal? Uma preservação controlada, eles vão armazenar. Aqui, ó, se vocês conseguirem observar aqui do lado, imagina que cada quadradinho desse aqui, ó, ele é permanente, certo? Os herbários mantêm isso aqui muito bem armazenados e catalogados, certo? Temperatura, umidade, tudo controlado da maneira correta, certo? Para evitar a deterioração. Ele permite para a gente um intercâmbio científico, facilita a colocação e troca de informações entre os cientistas e os pesquisadores. Tá? O herbário da Universidade de Caxias do Sul ele preserva 43.200 cicadas catalogadas. Imagina 43.200 cicadas catalogadas. A gente tem aqui perto da nossa Universidade Estadual de Goiás, no herbário, né, que tem aproximadamente 14.000 plantas catalogadas. Certo? E esse herbário é administrado pela professora Miriam e por um outro professor que não me recordo muito bem agora. De repente a gente pode marcar uma visita lá um dia desse para vocês verem. Tá bom? Como que você vai fazer uma secada, pessoal? O primeiro passo da secada, você vai coletar o material. Como que você vai coletar esse material? Vamos seguir algumas regras. Primeiro, a gente vai priorizar as estruturas reprodutivas, coleta de plantas com flores ou frutos, sempre que possível, porque a gente tem um grupo complexo, certo? Plantas pequenas, não vou coletar uma folha de uma palmeira de 15 metros, 10 metros, 5 metros. Existe, mas a gente vai coletar menores, aproximadamente 30 centímetros, certo? Coletar ramos de aproximadamente 30 centímetros. E aí, pessoal, como que eram feitas as identificações dessas plantas antigamente? A gente tinha uma chave. O que seria essa chave? Então o pessoal ia pegar, os cientistas iam pegar essa planta e ela é uma monocotiledônia, ela é uma dicotiledônia. E aí ele ia fazendo essas ramificações até ele chegar naquela descoberta daquela espécie. E ele fazia todo esse catálogo. Hoje, para vocês fazerem isso é mais fácil. Assim, a título de curiosidade, como eu falei para vocês, não é nível científico. A título de curiosidade, vocês podem fazer. Vamos supor que a gente vai coletar uma planta. Essa planta foi coletada hoje mesmo, no meu jardim, tá? Então ela tem aproximadamente 30 centímetros, ok? E aí, pessoal, olha só, eu posso observar aqui algumas angulas e alguma coisa, certo? Como que eu vou fazer a identificação dessa planta, pessoal? Hoje a gente tem alguns aplicativos, nos próprios celulares de vocês conseguem identificar a planta. Lembra que eu falei para vocês do PlantNet? Tem o PlantNet, tem o plano, tem o Google Lens, até o próprio Google. Se você for na parte de imagens e selecionar essa imagem, ele vai te dar as principais características dessa planta. Então, quando vocês forem fazer de vocês vão escolher uma folha, certo? Vão primeiro tirar, identificar essa planta, o nome usual, onde ela fica e todos os detalhes dessa planta, certo? Depois disso, aqui no caso eu tenho uma folha, mas eu posso pegar uma planta completa. Caule, folha e as flores, certo? Ok? E como a gente vai fazer isso, pessoal? A partir do momento que eu faço essa coleta, eu vou fazer o processo de secagem e pesagem, ou prensagem, desculpa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa folha, vou pegar essa folha. Geralmente eu vou colocar no papel toalha, porque o papel toalha vai absorver as moléculas de água, certo? Vou cobrir. Para que eu mantenha as características dessa planta perfeitamente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma prensagem, vou apertar isso aqui. Durante quanto tempo? Cara, 10, 15, 20 dias. Poxa, eu não consigo ficar apertando assim, cara. Existem ferramentas que a gente chama de que são as prensas, né? Os cientistas utilizam, mas em casa você pode usar o quê? Uma pilha de livros, uma pilha de cadernos, certo? Pode pegar isso aqui, posso chegar, colocar dentro do livro, de uma pasta, de um caderno,
colocar 3 e deixar por 15, 20 dias. Só que eu tenho que olhar com a frequência, porque pode ser que tenha um inseto, alguma coisinha que ficou ali, pode ter alguma frequência. Vou observar isso ao longo do tempo. Beleza? Feita essa mensagem, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou pensar, lembra que vocês já anotaram lá qual que é o nome dessa planta, tudo certinho, né? Depois disso, eu pensei, aqui, algumas meninas aqui devem receber flores, mas eu coloco dentro de livros, esses dias eu estava em casa estudando, eu abri um livro de uma folha, guardado há muito tempo, não sei. Qual foi o erro disso? A pessoa não anotou a data, entendeu? Como vocês já anotaram, depois disso, se começa a escrever seco, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa folha, seca já, aí vocês vão usar cola, seja agulha, alguma coisa, certo? Vai colar essa folha, certo? E aqui embaixo você vai escrever todos os dados. Essa aqui é uma amostra classificada que eu fiz em abril desse ano, certo? No trabalho. Então aqui tem todas as características dessa planta, certo? Entendido essa parte? Beleza? Aí depois disso, pessoal, a gente vai fazer o quê? A fixação permanente dessa planta. Então aqui agora ela está seca, desidratada. Eu fixei ela aqui, né? Eu vou etiquetar, né? Deixar a etiqueta dessa planta aqui. E aí as partes soltas, sementes, fragmentos soltos, a gente vai colocar em capa de papel e vai colocar no canto superior da esquerda. Certo? Cuidados com a conservação. A gente tem que ter um armazenamento adequado, colocado em armários, sanitários, herméticos, rigorosos, controle de praga, a gente tem que verificar se tem alguma praga, se entrou alguma barata, alguma coisa ali do lado, certo? E quando a gente for fazer, a gente tem que fazer uma manuseio cuidadoso. Vocês podem observar, eu estou mexendo aqui, mas essa planta está bem colada, bem fixada, porque foi feito um trabalho muito criterioso na hora de fazer esse manuseio. Na hora que a gente tirar para secar, pessoal, uma dica, sempre coloque 2 ou 3 espécies, certo? Na mesma folha, porque se você coloca só uma e pegar todos os dados, quando você for retirar ela da prensa, pode ser que ela despedace, pode ser que ela quebre. Então sempre é bom você ter 1 ou 2. Né? Se você tiver 2, você pode fazer uma vez. Né? Se você tiver só 1 ou 2 e uma quebrar, você tem a outra. Certo? Então, essas cicadas, pessoal, vai saber legal. Essa aqui é a minha, né? Ela pode ser guardada desse jeito. Ela pode ser armazenada dessa forma. Certo? Ela vai permitir para a gente estudos atuais, recursos para fora, fala, mais. E a gente tem que montar essa cicada com rigor científico, preservando o conhecimento, certo? Aí, pessoal, voltando aqui, eu queria apresentar para vocês uma cicada que eu fiz, que foi bem interessante. Eu saí no meu próprio jardim e coletei. Aqui eu fiz a capa, né? Tem a capa aqui. Eu coloquei uma pasta, tá? Então, olha só, vocês podem depois colocar nessa pasta. Então, aqui tem uma capa, leve introdução sobre isso. Aqui eu tenho um catálogo de todas as espécies que eu coletei, certo? Número 1. O número 1 é o noturno. Ele está aqui. Observe aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. O noturno na natureza foi coletado hoje, certo? E aqui eu tenho ele catalogado. Ele perde um pouquinho da coloração, mas você consegue observar as ranhuras e tudo mais. Eu achei bem interessante trazer essa amostra para vocês, certo? Aí esse cara, pessoal, isso aqui é a própria folha com a etiqueta de catálogo. Aqui eu tenho 30 folhas. Opa, essa aqui a gente colocou. Tá bem. Olha que legal. Natura e ela na desse cara. Isso aqui vai durar quanto tempo, pessoal? A gente tem esse gato de 1500 anos, ou de datagem de 1500, né? Então tem todas as folhas. Esse aqui é um escondas citárias, ele é um cajamanga, uma folha do cajamanga. Aqui são as folhas. Essa folha é muito interessante, muito bonita, então perfurada a característica da própria folha, certo? E
gente vai passando aqui. Olha essa que legal, eu estou aqui todas as cores, certo? Olha essa rosinha muito perfeitinho. E tem todas as 30 amostras que eu coloquei, certo? Vou passar a amostra para vocês aqui rapidão. Olha a flor. Essa aqui, pessoal, eu tive um problema para a explicação do as cores, que eram muito pequenas, certo? Aí no final aqui eu fiz um plus, né? O que eu fiz? Eu fiz um guia lotando sobre cada uma dessas coisas, certo? O que esse guia lotando? Ele fala qual a planta que é, qual é ela refloresce, nome científico, nome popular, a origem que ela foi originária, certo? A família, o reino que a gente já estudou nas aulas passadas, né? Então, aqui as características morfológicas e os cuidados essenciais. Então, aqui eu fiz isso, e depois eu cheguei e peguei o presente e disse, pessoal, esse é o jardim, está catalogado, tá? Entendeu? Certo, pessoal? E aí, o mais interessante foi que eu, quando estava fazendo essa cicada, eu tomei o cuidado de registrar isso. Certo? Então, tem um vídeo na internet, que está rolando por aí, que tem todo o processo de montagem dessa cicada. Para a próxima atividade, vocês vão ver esse vídeo. Só que para vocês ver esse vídeo, vocês têm um desafio para vocês. Certo? Vocês vão pegar agora o celular de vocês, certo? Vão acessar, vou pegar aqui o meu. Então vocês vão pegar o telefone de vocês, certo? E vão acessar através da câmera. Vou acessar esse QR Code para aqui na tela, certo? E vai abrir para vocês um quebra-cabeças, certo? Esse quebra-cabeça é daquela primeira foto que eu coloquei lá no início, lembra? Onde tem professor Jean, colégio tal. Então vocês vão montar esse quebra-cabeça. A partir do momento que vocês montarem o quebra-cabeça, no canto superior direito, a gente vai ter o quê? Um QR Code que vai te possibilitar acessar o vídeo, certo? Espero que vocês possam ter compreendido o que é uma cicada, né? Então, a gente trouxe esses exemplos aqui para vocês. É uma coisa simples, do ponto de vista, quando você analisa rapidamente, mas para o estudo da botânica foi muito importante, certo? Imagine hoje a gente tem todas essas facilidades. Mas lá em 1500, 1600 anos atrás, a gente não tinha. Então, quando a gente falava aqui dessa chave, era muita pesquisa, muito tempo para identificar e catalogar todas essas coisas. Certo? Se vocês quiserem, a gente pode marcar na próxima uma visita ao arbário da UGB, tá? Nesse 14 mil plantas catalogadas. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a aula. Não esqueçam, próxima aula tem que trazer o resumo do vídeo, tá? Que foi feito. Primeiro passo. Acessem o QR Code aqui, eu vou deixar na tela por mais tempo, tá? Vocês acessem, resolvam o quebra-cabeça, é simples, um quebra-cabeça de 20 peças, fica tranquilo, eu deixei bem tranquilo para vocês. Acessem o vídeo também do QR Code que vai estar em cima, na parte superior. Deixa eu voltar aqui, rapidinho para vocês. Essa figura, pessoal, não vai colar, o QR Code é esse aqui, não vai colar, beleza? Até a próxima, boa semana para vocês.